Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje estaremos estudando a pluralidade dos mundos do livro O Livro dos Espíritos, pelo Carlos, pela Maria Helena e a Ellen. E então iremos fazer a nossa prece inicial e depois eu retornarei finalizando. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Orientai os nossos pensamentos para que juntos possamos compreender melhor os teus ensinamentos, por tudo aquilo que representa a divindade espiritual. Nós estamos em busca de um entendimento maior. E com certeza estaremos absorvendo melhor os teus ensinamentos do dia de hoje. Seja conosco, Senhor, e nos oriente hoje e sempre. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Helena e vamos dar continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, dentro do nosso Evangelho. O item a ser estudado hoje será Pluralidade dos Mundos. Está no capítulo 3 e abordaremos as questões de 55 a 58. Questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. Questão 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos.
Não vimos nós, sobre a terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Muito obrigada, muita paz. Item 59. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela que foi dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu em certa época de tal forma oposto ao texto sagrado que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, todavia, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém o contestar sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz, igualmente, que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação são tantos períodos, cada um talvez de várias centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato também constante, como aquele do movimento da Terra, e que a teologia não pode se recusar a admitir. Prova evidente do erro em que podem cair, tomando pela letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram interpretando-a. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, se realizou
sempre pela sua vontade, mas segundo as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter tido, aliás, o prestígio da instantaneidade? Não, evidentemente. Seria preciso se fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, mostra tal obra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que de um momento para outro se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, sob esse ponto, como sob os outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não permite mais os confundir, e do momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. E seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem, antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética. Mas eis aqui o que o é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra não data senão de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época
a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas se conhece até onde podem chegar as influências dessas causas e o exame fisiológico prova que há, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Não cria senão variedades. Ora, para que houvesse o cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua existência, lhes dando um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como se admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo. Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum entre o lobo e o cordeiro, o elefante e o pulgão, o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. A diversidade das fontes. Adão, que vivia há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial confundida com o cataclismo geológico. Tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental em que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem dar um desmentido àqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, engrandecem-se, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. E assim, Senhor, nós só podemos dizer muito obrigado por tudo. Nós agradecemos pelos ensinamentos de hoje, pedindo a Jesus
que ampare a todos aqueles que puderam participar desta reunião e que possamos lembrar dos nossos irmãos menos favorecidos que necessitam de uma luz, de um amor, de uma compreensão. Orientai, Senhor, para que possamos fazer o melhor, que as nossas mãos não se tornem ferro na dureza, mas que possam auxiliar a todos aqueles que passarem pelos nossos caminhos. Que possamos fazer uma ferramenta útil do nosso pensar, da nossa maneira de agir, para todos aqueles, onde estivermos, que se sintam injuriados. Senhor Jesus, somos todos irmãos, unidos, tudo em busca de uma luz e um entendimento maior. Perdoa as nossas falhas, porque se não fizemos melhor é porque talvez ainda não saibamos. Não sabemos ainda entender, às vezes, a tua busca, mas temos a certeza que as nossas vontades, os nossos desejos ardentes de união, de entendimento fraterno, de amor, possam, Senhor, ser espalhados por todos os lugares, todos aqueles dirigentes, principalmente os nossos irmãos enfermos em hospitais, também possam ser ouvidos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e abençoe a todos aqueles que passaram pelos nossos pensamentos. Que Jesus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus.